Bem-vindos ao Tequilando BR. Hoje a gente vai falar de tequila, mas a gente vai falar de bar, a gente vai falar de toda essa cadeia que envolve os bares. Vamos falar de muita coisa hoje. Antes de anunciar o nosso convidado, eu tenho que dar alguns recadinhos. Primeiramente, você que quer expor sua marca, quer ser um colaborador, um parceiro nosso aqui nesse papo legal, vem com a gente, entre em contato, segue lá. @tequilandobr nas redes sociais. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. Outro recado que eu tenho que dar também é aqui, ó. Nós estamos no Estúdio M Filmes. Se você está precisando de alguma coisa, de alguma filmagem, alguma gravação, vem para cá que o Milton vai te ajudar. Vai lá no Instagram, Estúdio M Filmes. Beleza? E por último, siga também a Associação de Bares e Restaurantes da Alta Mogiana, a Brasel. Vou explicar por que eu estou pedindo para você seguir. Porque eu estou aqui hoje com o Vinícius Iose. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo ao Tequilando BR. Muito obrigado aí, Wolf, pelo convite. A gente aqui da Brasel fica feliz aí de poder conversar. Tequila, acho que é a nossa praia. Vinícius, assim, você é diretor executivo da Brasel Alta Mogiana. Qual que é a sua função aqui na associação? Depois a gente explica um pouco o que ela é. Beleza. Eu acho que para o pessoal entender melhor até falar sobre o que é associação, né? Porque o meu trabalho é basicamente fazer a gestão ali. Eu tenho uma equipe de executivos, de pessoas que trabalham para a Brasel, com o meu trabalho. E a gente tem a parte, vamos falar assim, principal, que são os empresários que são associados e alguns que formam o conselho administrativo da associação, que são eles mesmos que são os tomadores de decisão, né? E a Brasel é uma associação nacional, né? Todos os estados do país têm uma representação, uma estadual, que a gente chama de seccional. Então, hoje, todo e qualquer estabelecimento de alimentação fraudular que a gente fala, bar, restaurante, padaria, lanchonete, em qualquer cidade do país pode ser associado a alguma Brasel. E aí no estado de São Paulo, muito por conta da pandemia, de todos os empresários entenderem que estavam ali no mesmo lado, né, no mesmo barco e não estavam indo para um lugar legal, se uniram para conseguir aí ter uma interlocução com o poder público, mobilizar a imprensa para falar da sua realidade, né? E isso aí foi em 2020. Então, de lá para cá, a gente, quanto regional, que é o que somos, nós somos a Regional Alta Mogiana, a gente atua aqui em Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Franca, isso que eu Cravinhos. A Alta Mogiana, ela vai até onde? Pega Franca também? Isso, a Alta Mogiana que a gente coloca aqui é o nosso nome. A gente não respeitou muito essa parte geográfica mesmo, toda a parte de solo geológico e tudo mais da Alta Mogiana mesmo. Mas, basicamente, a região 016. Entendi. E aí tem algumas regiões do estado de São Paulo que não se tem uma regional fundada, tipo Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru. E aí a gente consegue trazer associados desses municípios também, por mais que estejam aí relativamente bem longe daqui de Ribeirão e dos municípios que compõem a região, ou a central de Araraquara e São Carlos, ou a de Ribeirão Preto, né? E existe, então, só para entender a cadeia aqui, vai existir a Brasel Nacional. Isso, perfeito. Aí a Brasel estadual, ou vocês já, ou essa... Isso, aí nós estamos dentro do guarda-chuva da estadual, da seccional, a gente tem o CNPJ próprio, fazemos projetos próprios, temos contas próprias. Então, a gente tem um diálogo, uma troca, por mais que a gente está sempre falando da realidade do nosso setor, da nossa região, entendendo isso, ouvindo esses empresários e empresárias do setor, mas a gente tem um diálogo, uma interlocução muito constante, contínua com membros da Brasel, sejam executivos ou presidentes, conselheiros do país inteiro, né? Entendi. A gente se reúne bastante também, assim. A gente não tem conseguido ir em tantos encontros aqui na nossa regional, por conta do investimento que a gente fez com a nossa nova sede. Mas é uma coisa bem bacana o quanto que a Brasel consegue mobilizar o setor. Pô, legal. Isso é muito legal. Antes da gente continuar, e antes de esquentar também, eu vou pegar aqui um presente que o Vinícius trouxe para a gente, alguns, esse é um deles, um growler. Que dá uma cerveja só é sacanagem, né? Estou tentando... Trouxe vários aqui, a noite vai ser longa. Também quero o Rodrigo aqui do Invicta em breve, para falar com a gente. Um associado nosso bem participativo, cerveja maravilhosa dele, né? Você viu um pouquinho aqui, se você me permite. Opa, te agradeço. E é bem bacana no caso até, por exemplo, a gente fala associação de bares e restaurantes, né? Mas as cervejarias também
são Ribeirão. associadas, padarias, né? Porque que a gente chama aí de alimentação fora do lar, né? Todos os estabelecimentos que oferecem alimentação ou consumo de bebidas podem fazer parte da associação, ou existe algum limitante ali, por exemplo, esse tipo de estabelecimento aqui a gente não chega? Assim, a gente consegue atender realmente todos os tipos de, até estabelecimentos mesmo. Não estou falando que uma mecânica dá para associar, mas, por exemplo, eu tenho o tipo de associação mantenedora, que eu tenho gráficas de embalagens associadas, empresa nutricionista, empresa de software. Mas falando dos estabelecimentos, da porta aberta, da alimentação fora do lar, a gente não tem nenhum tipo de restrição para se filiar conosco, desde que trabalhe no setor. Então, aí tem alguns casos, tipo, um empório pode ser. Aí, depende. O que no seu empório, o que está no KNAI do seu empório? Entendi. Para falar de uma maneira assim, legal, a gente trabalha mais com os KNAIs, empresas com KNAIs que trabalham com o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Explica o que é KNAI aí primeiro, para quem não entende. O KNAI é o que vai no cartão CNPJ, que distingue quais são as áreas de atuação sim. da empresa. Então, eu tenho uma padaria, mas essa padaria pode ter lá um KNAI de comercialização de bebidas alcoólicas, só de padaria, enfim, uma série de delimitantes, determinantes da atividade da empresa. A grosso modo, como se fosse uma licença. É como se fosse um código que exemplifica o que é aqui. A gente está num estúdio, que é um trabalho audiovisual, de comunicação no podcast. Na sua empresa lá está os seus KNAIs, né? Então, são alguns KNAIs. Saúde. Então, continuando, você falando. Como pessoa que trabalha nesse setor aí, a prosa molhada com a cerveja sempre é melhor. Verdade. Então, a gente tem todo, assim, eu falo bastante, consigo dar uma resumida boa quando eu falo bar, padaria, restaurante. As lojas de conveniência, muitas já têm o KNAI, a grande maioria tem de panificação. Certo. Então, tem muitas lojas de conveniência que são associadas. Nessa mesma medida, tem alguns empórios que são aí cozinhas industriais, dark kitchens, cantina de escola. Eu tenho um pessoal que a gente está próximo ao USP de Ribeirão Preto, que saudosa, que eu estudei lá já. A gente tem cantinas lá dentro da USP que são associadas à nossa regional. A abrangência é grande. Sim. Assim, só para entender, a associação, ela é próxima de um sindicato? Ela é um sindicato ou é diferente? Não, bacana a pergunta, porque isso é uma dúvida que sempre surge. A gente não tem nenhuma relação direta com os sindicatos, né? O sindicato ele cumpre uma função legal, que, a grosso modo, assim, hoje é a articulação do empresariado daquele setor e a articulação dos colaboradores, dos trabalhadores de determinado setor, e aí, ano a ano, ou depende do acordo de cada 2, 3 anos, mas enfim, eles acordam ali, esse ano a gente vai ter um aumento no nosso piso, uma melhoria de benefício. Lógico que tem toda a articulação política, tem vários fatores que são da atuação sindical como um todo. Mas, a grosso modo, os sindicatos cumprem essa função social. Entendi. De estabelecer o que a gente chama de dissídio, né? Ou a CCT, a Convenção Coletiva do Trabalho, que em cada setor, nós, por exemplo, de bar, restaurantes e hotéis, os sindicatos da nossa região aqui, vai ter um do pessoal do audiovisual, que vai determinar ali qual é o piso para uma locação de estúdio ou de narração de alguma coisa. São coisas que conversam, mas são coisas diferentes. Isso, o nosso trabalho, cara, eu falo muito que é de acolhimento, sabe? Certo. Porque a gente, obviamente, por ser o que é uma associação, né? É uma organização sem fins lucrativos, onde pessoas ou empresas que têm interesses em comum se unem para tentar benefícios, melhorias, que também vão ser para o bem comum, né? Então, se a gente pensar no setor de bar e restaurante, cara, é muito ramificado. Tipo, você não tem grandes corporações, igual, tipo, a mineração. Sei lá, deve ter uma dúzia de empresas no Brasil que atuam. No máximo, deve ser menos que uma dezena. A cerveja, né, que a gente fala. Existem poucas empresas. Questão da... Né, a gente tem a Ambev, macro cervejaria e tal, mas artesanais nós já estamos aí tem as micro e tal. Mas se a gente for olhar, bem esse, eu acho que a cerveja é um exemplo muito bom, porque tem esses big players que se adequam, que fazem o seu próprio lobby, que têm os seus próprios atores relevantes. E quando você vai olhar para
pro dono da padaria, pro dono do bar, do restaurante, não menosprezando esse empresário. Sim. Pelo contrário, eu valorizo muito eles, mas eles têm um poder econômico, por mais que sejam o setor que mais emprega no país, eles têm um poder de realmente diálogo, barganha. É difícil chegar um empresário do setor e falar com um prefeito, com um secretário. E a pandemia deixou isso mais evidente, né? Cara, para nossa região, o pequeno, pequenininho ali foi o que mais sofreu mais. Todo mundo sofreu, mas esse aí teve que acabar, né, às vezes. Com certeza. A gente vai voltar em tudo que a Brasel oferece aqui pro seu associado, pro pessoal. Mas antes eu queria conhecer mais você, Vinícius. Qual que é a sua formação? Como que você entrou aí nesse meio de serviços, entretenimento, essa coisa? Eu comecei minha carreira profissional empreendendo, assim, eu já tinha feito estágio e tal, fiz administração de empresas aqui na USP de Ribeirão Preto, e fui daqueles brasileiros que precisou empreender por necessidade, não por aquele que viu uma oportunidade, né? Mas porque perdi meu pai, assumi o negócio dele, aí minha mãe quis começar por ela, a vontade dela no negócio. Eu sou de Ribeirão. Certo. Sou de Ribeirão, morei em algumas outras cidades, mas sou de Ribeirão, como falo mineiro, nascido e crescido aqui. Então eu empreendi acho que em todas as vezes, né? Não deu muito certo. Sim, a vivenda saboaria... É um desafio, né? O empreender cara, com certeza. É uma aventura. O primeiro empreendimento de verdade, que é a vivenda saboaria, esse deu certo. Minha mãe trabalha lá, é o ganha-pão dela. Vivenda saboaria? Vivenda saboaria. Vivenda saboaria. Isso. O que é? É um ateliê de cosméticos artesanais, mais naturais, assim. Sua mãe mesmo que bota Minha mãe que é a pessoa que faz, cara. Sem funcionário nenhum. É uma eu presa da minha mãe, que eu ajudei. Nada como ter um talento manual, talento... A gente fez por muito tempo a feirinha do Irajá lá. Ah, sei. Famosa feirinha do Irajá. Então, era lá na Vivenda, eu que idealizei. Aí, por conta da feirinha, da formação de administração, acabei indo para o mundo dos eventos, de festivais. Em especial, Foda Lua Cheio, Caipora. Trabalhei em alguns outros no Sul. Você também. Trabalha com a produção? Com a produção, Gostava de dor de cabeça, de ter trabalho. Cara, meu Deus. Tem o Teta, um grande parceiro, falava que eu não estudei e acabei trabalhando com eventos. Então, difícil. Estava falando com um amigo ontem, ele estava querendo organizar um festival, né, com bares e tal. Eu falei para ele, e ele estava me explicando como é ali. Eu falei, nossa, cara, você tá falando. Sua vida está muito tranquila. Falei, sua vida deve estar muito tranquila. Mas aí, continuando, você foi empreendendo, foi pegando experiência. Aí eu comecei de eventos, numa né? casa de shows aqui, que eu trabalhei no festival com eles, o Armazém Baixada. Certo. Aí eu fazia gerência lá, a gente tinha um acordo bacana com participação nos lucros e tal. Melhorei bastante o faturamento deles. Estava assim, poxa, tinha dias que eu falava assim, puta, caramba, trabalho no negócio que eu gosto, na noite, né, com pessoas, estou tirando ganhando bem, né? Veio a pandemia. E aí é aquela coisa, assim como os bares e restaurantes, né? Eu também, que era do setor, a Brasel tem casas de shows, o Armazém Baixada, inclusive, é um associado Nesse nosso. momento, você não era ainda da Brasel? Não era. Tá. Não era. Isso daí, a pandemia lá, março de 20, né? Fiquei mais um ano ali com eles, que a gente fez uma reforma na casa, lá no espaço mesmo. Mas depois, quando veio a segunda onda e vimos que ia demorar, a gente chegou tanto um com o outro, falou, putz, cara, porque eu também tinha um gatilho de participação nos lucros e já estava meio assim, tipo, não, vou ficar aqui porque eu gosto bastante e tal. E aí o Gabriel Cruz, que hoje ele está no segundo mandato e é presidente do Conselho Fiscal da Brasel. A gente fez FEA, a faculdade aqui juntos, né, concomitante. Ele fez outro curso, era um ano mais novo, mas a gente se conheceu, ela teve uma interação bacana, nos tornamos amigos na faculdade. E aí ele falou, cara, estamos começando um negócio aqui, não sei se você viu, saiu na imprensa recentemente. Falei, cara, estou aqui trancado, pandemia, não estou tentando não ver tanta coisa. De bar e restaurante, uma associação, terceiro setor, já gostei, né? Já é uma área que você conhecia. Já trabalhei bastante. No meu TCC, em alguns estágios, eu trabalhei muito com o trabalho associativo já, né? Certo. Eu fiz uma especialização também nesse sentido, né? Então era uma coisa que eu gostava, mas aí, quando a gente foi falar da parte que interessa, assim, do dinheiro, da demanda, né? Eu falei, cara,
o valor que ele ofereceu era um salário mínimo para um trabalho. Você vai fazer 3, 4 horinhas aqui por dia, às vezes até por uma semaninha, você pega um dia, você já mata. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver. Cara, assim, hoje eu vejo que ele me enganou, né? Pra quê? Por quê? Cara, porque, Ganhou assim, muito mais. Não, o Ganhou muito negócio, mais. cara, eu não. Desde essa conversa nossa, eu não dedico menos do que aí 6, 7 horas do meu dia para a Brasel. E foi um salário ali que eu falo que assim eu apostei junto com ele, conversando com o Renato, entendendo, mas eles cumpriram muito que a gente combinou e foi mês a mês a gente conseguindo dar uma melhorada, dar uma E era o combinada. começo, né? Ali Cara, no do começo, projeto, tipo né? assim, não tinha muito que... Eu entendendo a situação, entendendo o terceiro setor, os caras estavam com... Os caras, eu falo os caras que eu não estavam na época ainda, né? Mas a Alta Mogiana estava na casa dos 120 associados. 120. Eu entrei, isso daí era... Quando eu entrei era janeiro de 21. Começo ali da segunda onda da pandemia, né? Sim, parecia que abria e de repente não Isso, vai. a gente tinha até tido uma experiência positiva que a Brasel conseguiu na virada do ano ali, 20 para 21, a gente teve alguns dias, se não me engano, de 23 de dezembro a 6 de janeiro, o setor conseguiu abrir de maneira restrita, tal. Enfim, a gente estava, né, numa esperança de, putz, vai ser isso, né? Praticamente um ano, mas agora foi. Sim. E aí veio a segunda onda, aquela coisa toda. Desses 120, eu de atualizar boleto, fazer o trabalho burocrático, operacional, que não tá, administrativo ali que não estava sendo feito, né? A gente já caiu para 80 associados, de falar, agora aqui, tipo, né, você pagou uma primeira, fez a manifestação lá, o setor Sim. abriu, aconteceu isso aqui, agora vai ser todo mês, esse valor, parará, e, era uma coisa até, era uma posição super incômoda para mim, porque você tinha que falar com o cara empresário que estava com fornecedor, colaborador e tal, poxa. Teve muita... Cara, a gente caiu desses 120, a gente chegou a ter 78. 78. E vários assim, tipo, poxa, não consigo agora, porque a gente tem, por mais que a gente tenha todo esse papel, vou falar assim, bonito, que eu falei que representa, que articula, que fala com... O empresário, cara, ele se associa, não é por isso, ele se associa porque ele tem benefícios diretos. Sim, né? sim. E aí a gente tem várias parcerias, em especial os vales refeição, de 4 bandeiras grandes, né? A gente consegue reduzir pela metade os custos financeiros. E com esse pessoal, com esse tipo de operadora, você pode faturar 1 milhão, que não é igual débito e crédito que você conversa com a pessoa. Poxa, reduz aqui para mim, né? Faz negociável, esse negócio da adquirência da maquininha de cartão. Não é. Lá é aquilo ali. Sabe? E é uma taxa muito, muito grande, né? Gira aí na casa em Ribeirão de 7%. 6,5%, tal, 7%. Se pensar que um crédito hoje caríssimo é 3,5%. Enfim, a gente tem vantagens competitivas ali que a gente oferece para o cara. É isso que eu ia te falar. Como que está hoje, você sente, é lógico, né? Isso deve ter melhorado bastante, mas como é que você sente a resistência do pequeno comerciante, do pequeno empresário de se associar? Porque, assim, no primeiro momento, o cara fala, o cara vê só o boleto que ele vai ter que pagar, né? Sim, E assim, como que você sente essa abertura? Hoje já é uma coisa que o cara procura a Brasel? Ou isso é um trabalho de campo que vocês têm que fazer ainda? Cara, assim, como a gente busca e consegue articular entre os empresários, hoje eu digo que é pouco provável que um empresário que fala que é empresário, porque tem... Como eu trabalhava com evento, tem gente que trabalha com evento, que produz evento, que é fazedor de festa, de evento, dono de casa noturna, é empresário. Sim. Esse cara que pensa, essa mulher que pensa como business, como negócio e tal, ele provavelmente já ouviu falar de Abrazel. Certo. Sim. Se ele vai trabalhar com almoço ou com café da manhã, ele provavelmente vai pensar, putz, voucher, né? Vou ter que aceitar isso. Aí ele vai falar, ele vai ouvir que é caríssimo. Se ele sabe da Brasel, encontra com a gente, mas ainda assim, eu acho que a gente tem um caminho muito longo, ainda mais em Ribeirão Preto e na nossa região, e eu diria até como no interior paulista como um todo, de conseguir...
do pequeno empresário, que é muito difícil cobrar isso dele, que ele escute, que ele dê atenção, que ele esteja antenado. É muito difícil cobrar isso do cara. É muito. Porque, assim, ainda mais se é bar de restaurante, cara. Eu falo que é uma pequena indústria E adaptadas dentro de casas, que via de regra é casa adaptada. Lógico que se a gente tem um shopping, a gente tem, né, se a gente for falar dos grandes, aí a gente tem um planejamento, vou comprar um imóvel, construir aqui minha cozinha, tá, mas via de regra, cara, são imóveis adequados para o negócio. Então existe uma resistência grande porque a pessoa vai realmente olhar, poxa, eu vou ter que pagar ali R$ 140, se for meio, R$ 80, 140 é o nosso valor para até 10 funcionários. É um valor que, se você for pensar assim, não é meio vale transporte de um colaborador, de um trabalhador. Por volume que tem que ter de faturamento, um bar e restaurante para ele ter lucro, é um valor que é irrisório. Mas não tem como desconsiderar. O pequeno ali vai falar, vai ser uma obrigação, né? Vai estar sendo lá todo mês. Mas, ainda mais se ele é um pequeno, cara, em especial na questão da maquininha de débito e crédito normal, Sim. Poxa, a gente tenta falar bastante e ir para o pequeno muito, porque a gente sabe que ele precisa de ajuda e a gente sabe que ele não estando na Brasel, ele está perdendo dinheiro. Sim. Sabe? Então existe uma barreira. A Brasel oferece algum tipo de serviço assim, dessa educação administrativa para o cara? Porque assim, eu percebo que muitos pequenos negócios acabam, porque o cara, principalmente no ramo de restaurante e tal, porque o cara não calcula direito, não sabe o lucro que ele tem que ter ali, o que ele vai gastar com um determinado serviço que às vezes ele não põe ali na conta e aquilo acaba dando prejuízo para ele, né? Existe algum tipo de auxílio nesse sentido para o associado? A Brasel, nacionalmente, tem uma série de conteúdos online, né, digital sobre isso. Mas a gente sabe que isso, ainda mais para esse empresário, não é suficiente. Então a gente tem sim, por exemplo, o empresário que não está em Ribeirão, acessar isso, né? Por mais que a gente sabe que tem Senac, muito nesse sentido o Sebrae, em especial do empreendedorismo. Sebrae tem bastante coisa. Mas a gente, em Ribeirão Preto, né, na Alta Mogiana, nós fizemos uma aquisição eu digo assim, a gente não comprou um prédio, nada, mas a gente comprou o fundo de comércio de uma antiga escola de gastronomia. Obrigado. Eu falo que a gente deu um passo maior que a perna nisso, porque a gente, à época, estava se estabilizando com os novos, crescendo em termos de associado, pelo tempo que foi no ano passado. Mas Da sede. Mas respondendo objetivamente, hoje a nossa sede em Ribeirão Preto é como se fosse uma extensão do Senac. Isso. E como se fosse uma extensão do Senac, como? Assim, a gente funciona nos mesmos moldes. Então, a gente tem um calhamaço de contrato desse tamanho que a gente assinou, que é bem burocrático, mas seja maravilhoso, mas burocrático pra caramba. Então, hoje a gente oferece cursos de gestão, de cozinha e de salão para os nossos associados. Em especial, um de gestão ou um de salão, de maître, o empresário, a empresária pode muito bem fazer o curso, mas o nosso passo foi muito para capacitar também os colaboradores. Então, assim, tem um associado nosso, ele é de Serrana, a Nova Capri lá, estabelecimento muito bacana, mas que ele veio basicamente por conta da possibilidade dos cursos de capacitação. Ele é um empresário de outro setor já, era de outro setor, né? E resolveu empreender nisso e, por mais que tivesse experiência, soubesse sobre negócios, né? Entendesse o que é um CMV, que é um curso ali sobre mercadoria vendida, que é basicamente onde você vai calcular mesmo quanto que você tira de lucro na venda do pastel, na venda da sua massa, né? Sim. Já sabia tudo isso, mas, poxa, é a visão para o negócio, né? Então, a gente sabe que é importante e muitos dos problemas que a gente fala do setor tal, eles culminavam sempre em capacitação. Capacitação, qualificação. Em qualificação. E quando fala do negócio do preço, velho, é muito relevante para nós, associação, que a gente, de fato, faça a pessoa fazer uma conta mais apurada, porque a gente sabe que tem muitos estabelecimentos que às vezes vendem preço que eles estão tomando prejuízo. Sim. Muitas vezes, pouco tempo depois fecham. E o consumidor, com razão, vai ficar aí acostumado e balizando com aquele preço, né? Ribeirão é uma região muito difícil, essa questão produtiva, porque a gente precisa muito dos insumos de alimentos das cidades e da grande região. Então, aqui a gente tem um valor agregado realmente que não... Se a pessoa
não fizer conta, ela acaba errando porque é tudo bem caro. Aqui a mão de obra é caro, o espaço é caro. O custo de vida é alto aqui. Sim. E, assim, vamos falar da sede, né? A sede lá, vocês fizeram a parceria com o Senac antes de escolher a sede ou depois que a sede foi pensada? A gente arriscou com a sede e rezou para dar certo com o Senac. Só para reforçar, foi um chute que deu certo. Não dava para fazer um junto, concomitante. Porque, assim, vocês teriam opção, não sei, com certeza tem muita burocracia, mas, por exemplo, de fazer uma parceria com o Senac usando a estrutura do Senac. Que existe uma estrutura do Senac. Mas verdade, vocês preferiram ter a sede própria e trazer isso para a responsabilidade da Brasel. O Senac, não só Ribeirão, acho que todos eles já têm ali a ocupação de salas e de aulas e a grade horária pensada para um jeito que é viável para aquela unidade do Senac. Aqui em Ribeirão, se a gente olhar o tamanho dos cursos do Senac, a duração dos cursos, e a disponibilidade que eles acabam tomando do espaço, que, poxa, é a função do Senac, né? Tem lá uma cozinha de aula que tem todo o tempo ocupada, né? Sim. Então, eles têm uma ocupação muito grande dos laboratórios deles. E para quem não já está no setor, se você já trabalha numa marmitaria, num restaurante Aquilo, numa casa noturna, num restaurante que trabalha com jantar, é difícil que você consiga conciliar a sua rotina de trabalho com os cursos do Senac. Os cursos Senac tradicionais. Aí, a gente conversando com eles, antes da gente ter a sede, a gente entendeu que a gente conseguiria fazer cursos menores, que não é que a gente vai pegar e pensar, vou fazer um curso disso. Não. Mais adequados à rotina do funcionário ali que vai fazer. Acho que é menos de uma dezena de capacitações, ou talvez um pouco mais, que o Senac oferece em gastronomia, se você for lá. No curso, no site vai ter mais, ali vai ter uns workshops. É muito completo, mas a gente consegue oferecer hoje 127 opções de cursos diferentes que o Senac coloca para a gente. Entendi. Não é que é assim, sou colaborador do restaurante, deixa eu escolher esse daqui que eu quero fazer esse. Não vai ser assim. A gente está, enquanto a Brasel, testando quais os cursos que têm maior aderência de público. Né? Então, a gente está, por exemplo, com um curso de técnicas de vendas, que é voltado não só para o garçom, para o maître, mas também para o empresário e empresária conseguir falar e fazer ações melhores para o seu estabelecimento, realmente vender mais. Não só aquela venda do garçom te servindo e tal, mas de uma maneira como um todo para alavancar a venda. A gente faz um curso de maître que eu tenho, se não me engano, 3 empresários e empresárias que estão fazendo o curso de maître. Os próprios empresários. Os próprios empresários. Tem a grande maioria é colaborador. Então, assim, a gente tem curso muito específico como técnicas de cozinha, congelamento e armazenamento de alimentos, e porcionamento de alimentos. Enfim, você vê no jeito que eu estou falando que eu não sou a área da cozinha sim. Meu não é tanto ali. Não, mas vai estar todo mundo entendendo, eu acho. E como é que está essa conscientização? A gente sabe que o setor ele tem culturalmente falando, historicamente falando, um pouco entendimento da qualificação do funcionário. Principalmente, às vezes o funcionário não quer se qualificar porque vai ganhar pouco. Uhum. E o patrão não quer que o funcionário se qualifique porque senão ele vai ter que pagar mais, em alguns casos. Isso já tá mais... Todo mundo já está mais consciente que às vezes, o serviço que o cara faz vai trazer diretamente para ele um maior lucro, uma maior receita, né? Assim. Uhum. Você fala assim, é muito perceptível hoje vou fazer aquele engenheiro de obra pronta, né? Mas vendo como está agora o resultado que a gente está tendo nos cursos, eu consigo afirmar que tem muito empresário e empresária que quer muito fazer com que aquela pessoa que está começando, ou aquela pessoa que já está numa outra idade, mas está começando no setor, ou que está começando ao invés da cozinha indo para o salão, ele quer muito que aquela pessoa se capacite, quer pagar bem, quer contar com aquela pessoa.
Eu não vou generalizar para nenhum lado nem o outro, porque assim, Sim. tem empresário e empresário, e tem colaborador e colaborador. Mas tem muitos que querem e que entendem a importância da capacitação. A gente está muito longe de ter o entendimento disso como um todo. Geral. Eu acho que para os dois lados. Como eu dialogo mais, pode estar viesado, minha opinião, como eu dialogo mais com os empresários, mas eu escuto muito deles que os colaboradores não querem. A gente, assim, fazer tal curso, porque, trazer alguns exemplos reais, a gente cancelou a execução de 2 cursos já, não me recordo quais, por falta de pessoas. E assim, a gente tem hoje a gente está com 470 CNPJs associados. Em Ribeirão são 280, praticamente 290. Se a gente colocar ali uma média baixa, 10 colaboradores por estabelecimento, a gente tem quase 3 mil vidas para colocar para capacitar só aqui em Ribeirão. A gente não conseguir colocar 30 alunos em uma sala, não conseguir colocar 1% dos colaboradores dos nossos... Assim, eu estou falando tudo isso por assim, baixo. Sim, baixo, sim. porque eu não tenho... a gente até tem uma dificuldade grande com coleta de dados, mas enfim. Então, você trabalhando como você precisa trabalhar, num bar, num restaurante, ou em qualquer coisa. Eu trabalho, você trabalha, pô. Exatamente. Então, assim, é admirável a pessoa que faz uma faculdade à noite depois do trabalho. É admirável aquela pessoa que, por mais que faz alguma coisa... Que vai atrás de conhecimento, seja como for, né? Vai Exato, fazer um cursinho online, no YouTube, vai ver aula ali e tal, o cara então, nunca é demais. Então, assim, é uma percepção que eu tenho que é muito do nosso setor, sim, mas que é geral de que é difícil as pessoas optarem por se capacitarem, por estudarem, por voltarem à sala de aula, não, eu sei fazer drink, mas vou fazer uma especialização em coquetelaria, vou conseguir trabalhar com mixologia melhor, vou fazer algumas criações para sugerir aqui, ou então vou, de repente, empreender mesmo que por fora, vou fazer um xarope aqui, uma linha de xaropes, inclusive sim. Tem o Patrick, o Bigode, que é um colaborador, um trabalhador do nosso setor há muito tempo, que figura cativa, ele está sempre nos nossos cursos e que faz exatamente isso que eu falei, tem linha de xarope. Opa, seja bem-vindo também aqui. O cara, ele é muito bacana, cara. Então, assim, é muito de perfil de pessoas e o que eu acho que, eu falo com muito empresário que não do nosso setor, pensando em fazer parceria, né, com a gente. Essa dificuldade de material humano, seja capacitado ou não, pagando bem, sim, mas aquela pessoa da dedicação, da confiabilidade, tá lá, é uma coisa que tá cada vez mais difícil, velho. Então, o empresário também fica assim, vou capacitar essa pessoa que está aqui há 1 mês, 2, 3, 6 meses, tem que eu não sei. Segurança também. Vou capacitar, tal, depois vai outra ali. Isso tem bastante. Tem no nosso setor, assim, é uma coisa que a gente está no nosso... o que a gente chama de Manifesto Abrazel, que tem, né, algumas coisas para o empresário seguir e tal, que a gente fala, assim, entre aspas, tudo bem eu ir ali na porta de um call center, num shopping, ser atendido por uma moça da Renner, enfim... Riachuelo, qualquer loja. Que seja ali, e falar, gostei de você, moça, moço. Você, né, tem o meu estabelecimento, você não quer passar lá? Talvez tem uma vaga para você lá. Eu acho que é menos pior, mas é ruim igual, né? Esse assédio, né? O assédio que existe. Mas aí, você ir ali no cara que você tem uma pizzaria igual você tem, que vocês trocam umas figurinhas às vezes, ou que tem um boteco que vocês trocam umas figurinhas, o cara vai lá, é bem atendido, uma coisa, ali um tempo, 1 mês, 2, essa pessoa pede para sair do lugar... Existe isso mesmo? Existe esse assédio? Cara, existe muito. Mas também, talvez um empresário que seja a vítima nesse processo aí também seja talvez mereça uma reflexão se ele não está conseguindo segurar o cara ali por algum motivo, né? E isso no curso de gestão de pessoas é uma coisa que eu não fiz o curso lá no Senac, mas fiquei de orelha em pé ali do lado. É uma coisa que se você fizer um plano de carreira,
Sim, se você remunerar bem aquela pessoa, tratar bem se as você pessoas. entender que não dá para você separar o pessoal do profissional. Pô, eu não quero saber do seu problema em casa. Não tem como, cara. Se a pessoa ali teve alguma coisa muito séria em casa, como que aquilo não vai afetar o desempenho dela? Então é melhor você estar a par daquela situação, Exatamente. se você pego de calça curta. Exatamente. Para você falar, não, então, pô, cuida disso, tira, sabe? Enfim, eu concordo totalmente com você que a reflexão, e isso é uma coisa que eu falo muito, é importante a gente reduzir o material humano que a gente utiliza nos nossos negócios, de bares e restaurantes, mas valorizar não só os que vão ficar, não, os que estão ali agora, valorizar, pagar bem. A gente tem que pagar bem. Se está difícil da pessoa trabalhar, de achar gente para trabalhar, tem que pagar bem. Pô, mas é difícil. Conversa com a pessoa, tipo assim, ó, você vai ganhar menos aqui por 2, 3 meses na experiência, mas se você ficar, eu já vou te dar um gatilho, já vai ter um aumento. Plano, né? E aí passou um ano que você está aqui, você continuar com esse desempenho, matando suas metas de venda no garçom. O cara vai se motivar. Ou sem Pô, eu tenho muitos empresários que trazem estratégias muito bacanas, cara. Pô, eu nunca fiz isso, assim, acho feio pra caramba, mas tem bastante negócio de atestado, né? De pegar. Pô, a gente vai ficar doente, pô. Exatamente. A gente vai ficar doente. Mas tem umas pessoas que convenientemente ficam sempre doentes véspera de feriado, ou na segundona ali, depois emenda de alguma coisa. Os que abusam do direito acabam prejudicando quem... Com certeza, quem tem, cara, que precisa quando precisa. Então tem também, tipo, empresa que fala, ó, vou dar o plano médico, mas aí eu vou querer o atestado seu quando você for lá nesse médico aqui. Porque o primeiro que é importante você se cuide, isso é uma coisa que, poxa, o empresário que pura e simplesmente reclama que o cara tirou o atestado é sacanagem. E é um diferencial também a questão só do plano médico em si. Sim. Porque hoje o cara que precisa o cara que depende apenas do SUS para emergência, ele vai sofrer mais quando ele ficar doente. Sim. E o patrão dele vai sofrer mais também ali. E isso é uma coisa bacana de falar, que assim, naquela história que a gente falou do sindicato, na convenção da nossa região aqui, é obrigatório que todo empresário desse setor pague plano odontológico, seguro de vida e telemedicina para o seu colaborador. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Tá. Se o sindicato, assim, se você não está cumprindo aquilo lá, ainda mais agora com o e-social, que é uma ferramenta para essas... RH como um todo, né? Mas essa parte dos exames laborais que envolvem, que está em tudo de dia, e também questão dos pagamentos, os afastamentos, etc. Enfim, uma fiscalização maior está cada vez mais próximo do governo de conseguir ver muito isso bem, o que não está nem um pouco errado, né? Mas se você, em Ribeirão, em Araraquara, em São Carlos, tem um colaborador, tem um bar e um restaurante, tem uma pessoa contratada, CLT, que você não paga convênio odontológico, telemedicina e seguro de vida para ela, você está descumprindo a legislação trabalhista. Antes da gente continuar, de entrar em alguns assuntos mais polêmicos aqui, mais ásperos, eu tenho que reforçar um recado aqui para você, empresário que queira fazer parte aqui da nossa conversa, ser um colaborador, ser um parceiro, um patrocinador. Vem com a gente, entre em contato lá, @tequilandobr nas redes sociais, tá? E você que precisa de uma gravação, de audiovisual, estúdio, procure Estúdio M Filmes também nas redes sociais. O Milton vai poder te ajudar de alguma forma, a gente está aqui no estúdio. E por último, e não menos importante, siga a Brasel, Associação Brasileira de Restaurantes, a Brasel Alta Mogiana, tudo junto no Instagram, ali onde vai estar melhor conteúdo. E o Vinícius também, qual que é o seu @ Vinícius? É Vini Z Iose, I-O-Z-Z-I. Vinícius Iose. Vai aparecer aí na tela daqui a pouco. E agora, para a gente continuar, é lógico, o nome do programa é Tequilando, então temos que ter uma tequila. Hora boa, essa hora ia chegar, estava esperando. Demorei, desculpa, é que o papo estava bom e aí fiquei com medo de te interromper também. Hoje a gente vai degustar a Olmeca Altos. Eu vou postar um vídeo, um review dessa tequila aqui. Você vai conferir lá no canal. Já está disponível no canal, aliás. Confira lá. A gente vai degustar ela aqui. Pô, aqui no
Eu não vi o vídeo ainda, mas qual que é a origem dela? Ela é mexicana. Ela é da empresa Olmeca. Ela é uma tequila, só para resumir, ela foi criada em 2010 por bartenders, junto com mestres tequileiros lá. Então ela é ideal para coquetéis e drinks. Ela foi feita pensando nisso. Mas ela é uma tequila 100% agave, certo? Ela é livre de aditivos, então é uma tequila finíssima. Biscoito fino, como diz. Você vai ver lá também no nosso Instagram o link para comprar essa tequila aqui. Tá lá, em lugar confiável. Em lugar confiável nós vamos entrar nesse assunto. E uma pergunta aqui de tequila, né? Esse negócio do limão, como que os mestres tequileiros veem? É uma coisa que é bem vista, mal vista? Depende da tequila? Cara, é assim, depende da tequila. Depende da tequila. Existem 2 tipos de tequila. Existe a tequila de shot, que é aquela que você vai virar para festa, e que geralmente não é a melhor qualidade. Ela é chamada de tequila misto, porque ela não é 100% agave. Ela é uma tequila ali que vai ter 51% de agave. Agave é a suculenta, a planta. Sim. Que dá origem à tequila. E o restante vai ser geralmente de açúcar, de cana-de-açúcar. Nós temos as mais vendidas, geralmente são tequilas misto, porque elas têm um valor um pouco mais acessível ali. Então essas aí, o pessoal, inclusive os mexicanos, eles bebem com limão e sal mesmo, para festa. Existe uma lenda aí, né? Porque durante a gripe espanhola, no México, os médicos receitavam uma dose de tequila, limão e sal, porque aquilo lá ajudava na dor da garganta. E naquela época, né, não se tinha o conhecimento que a gente nem tem tão hoje. longe, né? O pessoal dava biotônico fontoura para criança ficar ali para comer legal, né? E aí tem isso. Agora, uma tequila mais elaborada, essa aqui, por exemplo, ou temos algumas outras no mercado, o pessoal toma degustando, sem limão, porque você vai, na verdade, encobrir aqui o sabor. E aqui você vai encontrar uma gama de sabores. A gente faz os vídeos lá, geralmente, dos rótulos, que a gente tem acesso aqui no Brasil, e aí você vai perceber que tem uma gama ali de aromas e sabores infinitas. Bacana demais. Então vamos... Acho que nunca tomei uma tequila desse tipo aqui, não, viu? Vamos lá, então. Acredito que não. É um caminho sem volta, hein? Rapaz, mas aí é gostosa mesmo. Você viu que ela não queima, né? Não dá aquela queimada. Não é daquele jeito da tequila? Da tequila sim, né? Da tequila que... Da misto. Essa 100% agave. Da que eu conheço. O que eu conheci. E essa aqui tem um preço acessível aí na internet. Mas assim, para você que compra bebidas na internet, existe um risco, né? De você cair no... Um risco enorme. Você cair em uma bebida adulterada, falsificada, ou uma outra bebida em um rótulo diferente e tal. Isso aí vocês têm bastante... Você que está em contato aí com empresários aqui da região, a gente tem bastante consciência do cara que está comprando, para o cara que está vendendo, ou existe um vou tentar ali comprar o mais barato, independente do que seja? Cara, assim, Wolf, em Ribeirão, cara, e na nossa região aqui, eu acredito que, obviamente, vai ter o empresário, a empresária que... Na verdade, esses não são empresários, né? Que vão tentar ir para algum caminho mais da ilicitude, né? Mas eu imagino que se a gente for pegar o dono de bar e restaurante, esse cara, ele pode até ser inocente e falar assim, não, pô, vou comprar essa tequila aqui, esse gin desse cara aqui que me ofereceu, que está mais barato. Mas, cara, se você tem uma noção de mercado, você sabe que é quase uma commodity. Exatamente. Cerveja, gin, a gente faz parceria com as grandes cervejarias, às vezes com... Tem um grande parceiro de gin nosso, o Gin Pantera, que é um gin local aqui. Inclusive o Danilo, Lídia aqui, a Drica, seriam ótimos convidados aqui também. Não, o Danilo vai vir aqui provavelmente em agosto, em julho. Ele está com o filho de férias lá, não conseguiu tirar uma folga do filho. Não, Júlio é férias para criançada e trabalho dobrado para os pais, né, cara? Então,
Então, assim, eu acredito que o dono de bar e restaurante, assim, cara, para querer vender para o público dele uma bebida adulterada, sabe? Ele não vai querer. Ele não, em sã consciência, eu digo que eles costumam não fazer isso. Porque o cara, ele sabe que vai ser o cliente único, né? O cara vai lá uma vez e nunca mais vai voltar. E assim, eu acredito que o nosso setor hoje, na região, está num grau de profissionalismo tal que ele não permite isso. O cara que, assim, a gente, você gosta, né? Eu, por mais que não, a tequila não é exatamente o que eu tomo mais, mas, por exemplo, no universo dos gins, dos uísque, da cerveja, do vinho, consegue distinguir, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A gente foi num evento aqui em Ribeirão Preto mesmo, recentemente, e aí tinha lá, tava barato, acho que estavam 3 doses por R$20. A gente sabe que por um preço de bar, de evento, é quase de graça. 3 doses de tequila por R$20. Geralmente isso é o preço de uma dose. O cara tá perdendo dinheiro. Se for comprar. Mas beleza, né? A gente tava lá no evento, tinha muita fila e não fala. Vamos ver se é. Compramos lá 3 doses por R$20. Cara, pensa numa bebida que eu não sei o que é aquilo lá até hoje. Bebemos, experimentamos, jogamos fora. Cara, ó, em evento, eu felizmente as pessoas com quem eu trabalhei, que tava lá, sempre pessoas muito íntegras, honestas, que nunca fizeram nada desse sentido. Mas no universo de eventos isso acontece muito, cara. Isso acontece muito. Porque geralmente o cara que vai beber, por exemplo, se ele chega lá para beber já no ponto alto da festa para ele nem vai perceber. Não, e assim, eu acho que essa situação, esse ambiente também vai contar muito, né, cara? Tipo, para você ter noção, se você está correndo qualquer tipo de risco, será que essa bebida é isso mesmo? Né? Aqui dos associados à Brasel como um todo, né? Das casas noturnas, a nossa região tem um grau de exigência muito alto. Por mais que a gente tenha falado muito, e é perceptível, que o atendimento tá ruim. Não é que o atendimento tá ruim, é que tá com menos pessoas atendendo. Mas eu te garanto que essa menor quantidade de pessoas atendendo não é porque o dono daquele bar, daquele restaurante quer. É porque ele não conseguiu contratar pessoas suficientes. Sim, eu garanto. Eu arrisco de dizer que 9 em cada 10 bares e restaurantes que você bate, padaria, você bater na porta, que você for lá, você está contratando? Faz um teste aí. Cara, é raro que você acha que não está. Mas essa dificuldade para contratar é porque está faltando gente para trabalhar ou que você acha? Eu aponto, eu não consigo dar uma resposta monotemática nisso, mas eu acredito que a questão assistencialista não tem como falar que não, porque eu já ouvi da boca de pessoa no mutirão de emprego nosso falar: eu quero trabalhar, mas não posso ser registrada porque estou ainda recebendo tal e tal auxílio. Não compensa, às vezes. Não compensa, porque, eu estou fazendo nada. Então, assim, para mim foi difícil falar isso desse jeito, porque sempre você fala, mas será, né? Você não conhece, não está com o trabalhador vendo, mas eu já ouvi, sabe? Já vi quantos empresários já falam. Então, isso é um ponto. Eu não sei se é o maior, mas é um ponto. Mas, assim, eu aponto para... E eu, falando mais essa parte, escapando um pouco agora do universo de bar e restaurante, mas olhando para uma questão um pouco mais macroeconômica e que tem muito a ver com essa digitalização do mundo e a gente viciado e necessitando do celular. Hoje, uma pessoa não precisa de comprar uma motocicleta para fazer entrega. Ela não precisa... de cumprir horários para fazer um delivery de alguma coisa. Se ela tem condição de alugar um carro, de comprar o carro, ela consegue fazer o Uber, né? Então, Uber, iFood, Rappi, 99, eu acho que essas empresas geram e vão continuar gerando essa sensação na pessoa que não sei nem como eu posso colocar, mas que não são usuários só, mas os motoristas, né, seja de aplicativo de corrida ou de delivery, eles têm essa impressão de que é verdade, essa questão do horário, né? Mas essa parte que é uma ilusão, que é de empresário de si mesmo, sabe? Sim. Que eu faço meu horário, porque aí quando eu quero trabalhar, quando eu não quero. Eu acho que é um ponto positivo.
E, pô, quem queria eu poder trabalhar só na hora que eu quisesse. Mas, cara, isso é muito ilusório. É muito ilusório. Tipo, eu posso trabalhar só na hora que eu quero, mas eu trabalho 12 horas por dia. Você vê os caras trabalhando muito mais, jogando totalmente o lado da seguridade social fora. Exatamente. Tipo, o trânsito. Acidentes acontecem. Não é só o cara bêbado, não é só a guia mal pintada. Acontece toda hora. Sim. E acidente acontece porque não fica só a moto, seu carro e, pô, sua saúde. Então, assim, velho, pra mim esse é o maior de todos. Sim. É a maior uma questão situação de muito todas. complexa, muito complexa. Mas assim, eu acho que isso daí é uma coisa que, igual o setor de bares e restaurantes, vendo a necessidade do delivery e a nossa demanda, pô, quem não comeu mais delivery na pandemia do que antes? Sim. Mas para o empresário não foi uma boa, por exemplo, o cara ele não precisa mais ter aquele vínculo com o motociclista ali, vínculo de CLT, vínculo tal, ter os encargos e ele tem ali a plataforma que vai... Assim, sim, eu ele acho vai ter que paga caro, mas... Mas assim, aí uma questão de terceirização normal resolve. Tem empresas hoje que você pega que tem um iFood, é a empresa de logística que trabalha dentro do iFood, ou seja, o dono de bar e restaurante vende pelo iFood, mas ele fala que a logística é dele. Ó, eu que vou entregar. Só que aí ele não entrega com o entregador. Ele tem uma empresa, uma outra empresa, que faz, que manda esse... e assim, isso aqui pra gente é uma coisa que fala, pô, quando eu comecei, eu falei, mas como assim? Trabalha com logística iFood. A logística do iFood não é o iFood? Não, não necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Então, mas o fenômeno que eu falei do cara do aplicativo, cara, não é o entregador de pizza, de lanche, que trabalha na Verás, que trabalha em qualquer outra pizzaria ou lanchonete, dele estar registrado pela empresa ou não. É que isso aí é uma questão de freela, que sempre teve, com a legislação trabalhista, já regulamenta e beleza. Sim. Mas o meu ponto é que as pessoas não querem o trabalho formal. Ela não quer CLT. Ela não quer estar lá porque ela tem essas opções. Então, a gente tem feito uma série de mutirões do emprego. Essa iniciativa com o Senac é muito para trazer nova mão de obra para o trabalho. Nova que eu digo, aquela pessoa que está no começo de carreira. Sim. Ou aquela pessoa que está precisando mudar de carreira porque ficou obsoleto o trabalho dela, porque a inteligência artificial tirou o trabalho dela, porque pura e simplesmente tem alguém mais novo para fazer o trabalho por um valor menor. E que faz bem igual, às vezes melhor. Então, esses 50 a mais e quem está no começo de carreira é um público que a gente quer muito atrair para o nosso setor, porque eu acho que a gente ainda tem algum certo estigma de olhar para aquele cara que está na portaria, que está servindo a gente, não dá o devido valor para a gente como público, sim, como cliente. Com você, assim, eu acho que isso... E isso acaba fazendo com que aquela pessoa que poderia, que até tenha vontade de trabalhar com cozinha, por exemplo, não sinta, pô, eu vou fazer essa coisa que... quase um preconceito. Com certeza é um preconceito, cara. Com certeza é um tal, preconceito. E, pô, vou falar uma coisa pra você aqui, cara. Eu te falo. Não tem garçom em Ribeirão Preto que tira menos de R$4.200. Não tem. Eu conheci alguns também. E assim, tem muitos... Eu tô falando de garçom e não é a base da pirâmide, não. Pô, e assim... O auxiliar de cozinha, o cozinheiro, o cumim, a limpeza, cara, tem como fazer carreira dentro de bar e restaurante. E hoje, se você começa no bar e restaurante, falando da nossa região, se for associado à Brasel, cara, se esse empresário, se você chegar para ele e falar assim, ó, eu quero me capacitar, eu estou começando aqui com isso, não tenho experiência, mas eu quero me capacitar, eu quero crescer. Cara, tenho certeza que essa pessoa vai ter uma estabilidade. E tem que entender também que, assim, não é, eu quero crescer, semana que vem eu quero estar... Eu acho que esse mediatismo que a sociedade colocou pra gente dificulta muitas coisas. A nossa geração, mas talvez a que está vindo também, é mais até, né, que tem esse mediatismo e essa mutação, né, olha, semana que vem eu estou em outro lugar e tal. Algumas pesquisas dizem isso, né, que aquela coisa de carreira, o cara que fica 30 anos numa empresa, né, que nossos pais principalmente são dessa linha aí. Isso aí, na geração que está vindo, a gente está entre safra ali, né, não existe mais. Não existe mais. Mas assim, isso é verdade, óbvio, é questão geracional, né? A famosa Gen Z, né? Geração Z agora está trazendo um monte de problemas para a nossa sociedade, um monte de outras
perspectivas também Desafios, né? distintas. Vamos falar de desafios. Desafios, muito melhor. Perdoe aí, geração Z. Mas eu, né, tô com 35 anos. Os meus pares, a galera da minha idade, já não fica muito tempo no emprego, não. E assim, eu tô na Brasel desde 21, né, cara? Eu realmente aqui, eu tô, assim, contemplado mesmo, sabe? Eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, com certeza pelo dinheiro, mas nunca foi a coisa que me fez levantar. Os eventos, trabalhar com música, sempre eu gostei pra caramba, então... Uma pergunta polêmica antes de vocês. Você faz seu horário? Não faço. Não faço meu horário, infelizmente. Não consegue fazer seu horário? Não consigo. Caiu na ilusão lá de trabalhar 2, 3 horas por dia. Então, o Gabriel, isso daí não... Eu tava sendo enganado ali, tava meio que sabendo, mas assim, falei, pô, vamos ver, né? Aí, você hoje satisfeito, né? Satisfeito, eu não... Pode ser que qualquer coisa mude de emprego, que as coisas aconteçam, que eu resolva empreender de novo, não sei, mas eu tenho um diálogo muito transparente com o meu conselho. E se isso acontecer, o argumento não vai ser de amanhã para depois. Eu sei o que está pegando, né? Eu tento partilhar muito com a minha equipe e com os associados o que a gente está vivendo. Eu acho que isso é importante demais a gente fazer. Não adianta o cara estar com o negócio indo mal, estressado, não conseguindo, passando por desafios. Se ele não compartilhar, lógico que tudo tem, né, o seu caminho do meio, o seu jeito certo de fazer. Não sei se tem um jeito certo, tem vários jeitos certos, mas não tem como você descontar no colaborador porque você está com algum problema estressado e o cara não saber que você está passando por isso. Exatamente. E o contrário também, né? Então, assim, eu acredito que sempre a gente vai ter mudanças comportamentais nas gerações que vão vir, né? Às vezes para um lado, às vezes para o outro. Tipo, a minha geração, comparada com a do meu pai, a gente acho que bebia igual. Sim. Essa geração que está vindo agora bebe muito menos. A minha irmã, que ela é eu sou de 88, ela é de 95. A minha irmã, ela bebe, sei lá, cara, um sexto do que eu bebo. Exatamente. Do que eu bebi na minha vida, deve ter bebido um 12avos, olha lá. No episódio anterior, a gente até falou, eu falei com o Leandro da José Cuervo, sobre essa questão aí dos desafios da indústria, porque a geração está bebendo menos ou está dando preferência. Por exemplo, a cerveja está se reinventando. Sim. Hoje você já encontra opções ótimas, zero. Com certeza. Para atender esse pessoal aí. Então é um desafio que os próprios serviços, o bar que ganha dinheiro vendendo só cerveja vai ter que se reinventar, vendendo drink sem álcool, essa coisa. Sim. O vegetarianismo, né, o veganismo. Então a gente tem muitas coisas que vão ficando em alta e que a gente tem as mudanças. Então nessa questão do trabalho, cara, eu acho que me redimindo aqui com a geração Z, vai vir cada vez por conta da velocidade, por conta do quanto que tá mais fácil de ganhar dinheiro em alguns aspectos, sabe? Tipo, a ilusão do jogo do tigrinho, né? Isso, eu ganhar dinheiro fácil. Tipo, cara, você tá meio banalizado, né? Parece que, tipo, vai ser fácil construir uma carreira de sucesso, que vai dar para você continuar vivendo sua vida e fazer família com alguma coisa pontual, temporária, que você não tem uma... E quando eu falo isso, não é para você... que eu acho que a pessoa tem que se afundar num trabalho, que tem que, sabe, perder final de semana. Não é. Tem um jeito, eu vou falar assim, moderado de fazer a coisa, mas que, do ponto de vista do bar e restaurante, você, a gente precisa comer. A gente vai querer que esteja um estabelecimento até mais tarde. Aqui em Ribeirão já é, entre aspas, muito... menos puxado para os colaboradores, porque a gente tem uma vida noturna que, não sei, tem algumas explicações. Você fala comparado com São Paulo, cara, eu acho que comparado com Campinas, comparado com São José dos Campos, comparado com Araraquara, velho, a gente aqui dá um certo horário e tá tudo... E aí tem uma questão pública, que não tem o transporte público para o cara ir embora. Você acha que em relação a Araraquara... Não, agora eu fiquei curioso. Araraquara tem uma vida noturna, você acha um pouco mais... Não, eu estou dizendo o horário de funcionamento das coisas. O horário de funcionamento. Não a quantidade de balada, ou de bar, de opção, não. Eu estou dizendo que um restaurante lá costuma atender até mais tarde do que em Ribeirão. Entendi. Isso com certeza, cara. Entendi. Aqui em Ribeirão é um problema muito... Isso é uma coisa cultural aqui?
Eu vejo isso muito pela falta de transporte público nosso, noturno. Pelo sentido. menos é a coisa mais concreta que eu consigo trazer, porque a gente tem uma divisão geográfica aqui, um corte de renda na cidade muito claro, né? Então, as pessoas que trabalham na Zona Sul, via de regra, não moram na Zona Sul. Zona Sul aqui, para quem não conhece Ribeirão, a parte mais rica. A gente aqui, eu morei muito tempo aqui no Ipiranga, quando eu fazia que morava aqui no Monte Alegre. A gente está num outro lado da cidade quando a gente pensa na Zona Sul ali, né? Sim, e não é que tem só bar e restaurante na Zona Sul, não. Mas aqueles que... Mas o cara que trabalha na Zona Sul e mora na Zona Norte... Fica muito mais difícil. E aí você acaba... um pré-requisito para trabalhar em bar hoje quase é ter moto. Exatamente. Ter transporte. Porque, cara, se você não tiver, o empresário vai falar assim, cara, essa pessoa não vai conseguir estar aqui além sempre. Disso, a quantidade de gente que trabalha aqui que são das cidades satélites. Sim. Né? A gente, inclusive, está tentando contornar esse trabalho de falta de mão de obra com cidades da região também, articulando algumas coisas, mas aí você vai ter que buscar lá. Vai ter então, esse problema. isso porque a gente, nas prefeituras, com algumas prefeituras, 2 aqui de cidades da região, a gente já tem, te dou o transporte de volta ou de ida, dou um trecho. Então, cara, pasme, fica para o empresário, para o colaborador, às vezes, numa situação dessa aí, sair de Luiz Antônio e vir trabalhar aqui, do que sair do Parque das Andorinhas, do Cristo Redentor, do Pacaembu, de alguma parte do Ipiranga, e trabalhar no Jardim Botânico. E a Brasel tem essa abertura. Assim, A gente que vai depender então, isso muito é uma coisa que a gente está tentando. Tipo assim, se eu for colocar para você, o principal desafio da Brasel a nível nacional hoje seria conseguir auxiliar os empresários em relação à mão de obra. Seja como for, capacitação, legal, bacana demais, é importante, Mas a gente tem que ter mais gente trabalhando no setor. Sim. A gente tem que fazer alguma coisa para isso, porque eu ouvi sobre como é a rotina de trabalho no Mercado Livre, num podcast. Eu te falei que antes de começar aqui, que eu gosto de podcast, né? Eu vi como é a rotina de trabalho dos caras, que eles têm metas diárias ali para, não me engano, às vezes 1.000 produtos que o cara tem que despachar por dia, uma pessoa. Então, assim, tem essa perspectiva do trabalho, né, cara, que é um movimento nacional, acho, para as pessoas, tanto para a população mesmo, entender que, trabalhar no setor de bares e restaurantes é para ser uma coisa de carreira. É para você amarrar o burro ali. Geraldo, secretário do Geraldo. Sim, sim. Grande amigo, abraço pro Renato, filho do seu Geraldo, associado nosso. Pô, tem gente... funcionário lá que tá... Cara, que tá 40 anos, 50 anos, que o cara que comprou carro, comprou casa própria, teve seguro a vida inteira, botou filho pra faculdade particular. Trabalho cara, orgulhoso daquilo. Exatamente. Você vai continuar tomando sorvete quando tá quente aqui em Ribeirão. Vai ter que ter alguém te servindo. Então, assim, e o secretário Geraldo é um caso que, o cara olha pro colaborador. Sim. Então, tipo assim, tem um... E olhando em outros desafios aí, vem outro desafio aí. Muita gente está com medo, está meio receoso, que é o nosso querido imposto do pecado, né? Que foi aí, sim. que entrou aí na reforma tributária. Imposto do pecado é um imposto sobre alguns produtos que... álcool, cigarro... veículos, acho que jogo de apostas entrou também. Então, são produtos que fazem mal ao meio ambiente ou que, de certa forma, prejudicam a saúde. Inclusive, aproveitando aqui o início, bebam com moderação para beber sempre, hein, gente? Bebam com moderação. O que a Brasel, eu vi assim, alguns embates, assim, que é um assunto que me interessa também, que a Brasel bateu muito na questão dos refrigerantes, das bebidas açucaradas, né? Mas tem a questão toda do álcool, né? Cerveja, bebidas destiladas, aí, que vai afetar de alguma forma quem produz e quem vende, né? Os preços. Como que você está acompanhando essa história aí? Sim. Como que você tem sentido aí os empresários e como a Brasel tá
tá esperando? O que a Brasel está esperando, né? Cara, eu acho que assim, do que esperar, eu não sei o quanto a gente, quanto sociedade civil organizada, consegue realmente inferir sem a pressão e opinião popular, que eu acho que é um assunto que é um tema que para nós aqui, que somos vivemos do setor, né, amantes que seja, que a gente vai ter uma visão distinta da população comum, né? Mas assim, o que dá para colaborar do que a Brasel argumenta, né? Acho que o que eu posso colaborar é que, primeiro, que a gente realmente, para um setor que é o setor que mais emprega no país, falando do nosso setor, não estou falando agora especificamente da cerveja, porque o imposto à cerveja, ou da tequila, ou de qualquer coisa, de qualquer tipo de imposto, cobrança, quem que vai pagar esse imposto? Porque tem uma cadeia, tem o fabricante, o distribuidor, o revendedor, o consumidor. Tem muitas pessoas ali, obviamente, quem está aqui na ponta vai sempre acabar afetado, né? Sim, sim. Eu acho que faz todo sentido a gente colocar um tributo diferente para coisas que viciam. Mas esse argumento da Brasel eu acho que assim, o mais coerente de todos, sabe? Uma coisa que não é da Brasel, mas que também... Porque as verdadeiras drogas que nós somos viciados é açúcar e sódio. E ninguém está... Assim, há de se reconhecer, e aí por isso que eu falo que é uma coisa que a gente agora teve... a nossa cesta básica do brasileiro é uma das mais ricas em vitaminas e em produtos regionais do mundo, se não há mais. Uma coisa recente. Consequência dessa adaptação, a gente até começou a ver as lupinhas ali, alto em gordura saturada. Alto em açúcares adicionados. Então, estou fazendo meia-culpa porque fizeram isso. Certo. Com tudo que é viciante. Porque o hambúrguer... Que aí entra, por exemplo, o cigarro lá, que tem aquela campanha Sim. E eu acho que é cabível com o cigarro fazer alguma coisa assim, com a bebida fazer alguma coisa assado, mas é uma coisa que o nome diz bem, né? A nossa sociedade, ela, querendo ou não, ela tem... Nossa sociedade, quando eu digo, não estou falando uma coisa tão longe, não, mas uma coisa pegando de Brasil... Nossa história, por mais que seja um estado laico, né, a gente acaba tendo muito essa influência, cara, religiosa, que, obviamente, para uma pessoa religiosa, eu não tenho nada contra, eu tenho a minha religião, eu acho que tem uma visão na Brasel muito de extremismos, né, de que a gente não pode nunca ir para algum lugar desses, né. A gente fala até que nós somos uma associação política, mas apartidária. Então, assim, a gente defende um lado, o nosso, dos bares e restaurantes. Agora, então, só concluindo... Quase um centrão. Não, não, cara, do centrão dá para colocar aí nisso daí de que, pô, a gente... Não, mas realmente eu partilho dessa ideia de que os extremos são... Não é positivo, problemáticos, cara, porque no extremo você não debate, você não conversa. Isso. No extremo você xinga, cara. Então, assim, enfim... Não tem como concordar com uma coisa que tem tantas outras que viciam, que matam muito mais e que não ser taxadas. E aí você for pensar em ecossistema, em meio ambiente, em qualquer outra coisa, qual é a coerência de você colocar o tributo do pecado e você desonerar a proteína animal? Exatamente. Cara, como assim? Quanto que um bife... Eu não sou vegetariano, tá? Eu falo que estão comendo, que estão bebendo menos álcool. Eu acho super positivo comer menos carne. É necessário para a gente ter um equilíbrio ambiental que se reduza a produção e, consequentemente, obviamente, o consumo de carne. Como que você vai desonerar isso? Exatamente. Cara, a carne, quantos litros de água você tem que dar para um boi, para uma vaca, para um frango, para ter aquela proteína, aquele bife? E isso é desonerado e aí vai para uma questão qualquer de saúde, ambiental. Sim. Cara, não tem sentido. Não faz sentido. E, não faz sentido. Minha grande questão é que foi um debate, né? Porque já foi votado.
simplificado, né, da questão. Olha, vamos aumentar o imposto para diminuir o consumo de álcool. Não é assim que funciona, na minha visão. Eu acho que você precisa de campanha educativa. Vamos aumentar o tributo, aumentar a arrecadação. Exatamente. E assim, não também, tipo, sendo... Mas eu concordo, só para concluir, concordo que existam impostos específicos para determinados produtos que de alguma forma façam mal à saúde, mas não é só isso, né? Sim, assim, até pelo nosso tempo, que eu imagino que a gente já está mais, que a prosa é boa que vai indo, né? Mas tem muito para a gente argumentar e debater sobre por onde, como e por que onerar ou desonerar um produto ou um setor. Exatamente. Tipo, por exemplo, a gente tem a imprensa, a mídia, qualquer pessoa, a Record, a Band, o SBT, a Globo, essas empresas, elas são desoneradas da folha de pagamento, ou seja... Que teoricamente são, como é que fala? São concessões públicas, né? Mas isso daí foi lá na Dilma que ela fez para manter o emprego e pegou uns setores e desonerou a folha de pagamento, uma coisa totalmente sem sentido. Sim. Tipo assim, por que a Globo não precisa pagar imposto para o seu trabalhador, sobre o seu trabalhador? Nosso setor precisa, então o setor que mais emprega... Então aí você fala, tipo, não tem sentido algumas coisas. Então assim, quando a gente vai falar em porquê de imposto, porquê daquilo, é muito difícil a gente criar um debate coerente, porque vai muito de viés ideológico, religioso, e são todos muito de ajuste de contas públicas e fechamento, e metas daquele governo atual com relação ao passado. Então assim... Bom... Foi um prazer recebê-lo aqui, eu tenho que terminar. Fica aí a mensagem aí. Reflitam sobre o imposto do pecado, reflitam sobre política, sobre religião e acompanhem o Tequilando BR, o Tequilando Podcast. Esse aqui é o primeiro dos próximos. E valorizem as pessoas que te servem tequila, os seus garçons, todo mundo aí. Valorize que esse setor aí faz a gente dar tanta risada, viver tão bem a vida, né? Eu vou encerrar aqui, a gente vai encerrar vou precisar, tomando uma tequilinha para encerrar. Obrigado, viu, Vinícius? Foi um prazer, eu que agradeço. Saúde. Saúde. Turma.